Bom dia, meu nome é Giovanna Bertolucci, tenho 78 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no meu coração por muito tempo. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para que outras pessoas possam conhecer não só minha história, mas as histórias de tantas outras mulheres como eu. E me conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu sempre leio todos com muito carinho. Minha história começa em 1968, quando eu tinha apenas 25 anos. Naquela época, eu era professora primária numa pequena cidade do interior de São Paulo. Meus pais haviam imigrado da Itália logo após a guerra, trazendo na bagagem apenas algumas roupas e um caderno de receitas da família que passava de geração em geração. Minha nona Isabela, que nunca conseguiu vir para o Brasil, enviou esse caderno com minha mãe, dizendo que ali estaria preservada a alma da nossa família. Eu amava lecionar. Ver os olhinhos das crianças brilhando quando aprendiam algo novo era a maior recompensa que eu poderia ter. Meu salário não era dos melhores, mas me dava uma independência rara para mulheres daquela época. Foi numa festa da escola que conheci Antônio, um homem charmoso, de descendência italiana como eu, que trabalhava no banco da cidade. Ele tinha um sorriso contagiante e falava com muito entusiasmo sobre seu sonho de abrir um restaurante italiano autêntico, como os que seus avós descreviam da velha Itália. Nos apaixonamos rapidamente e, em menos de 6 meses, estávamos casados. Antônio tinha um jeito de falar sobre o futuro que me fazia acreditar em qualquer coisa. "Vamos construir algo juntos", ele dizia sempre. "Algo que seja nosso." E eu, jovem e apaixonada, acreditei em cada palavra. Foi ele quem sugeriu que eu deixasse o magistério para nos dedicarmos ao sonho do restaurante. "Você cozinha como ninguém, Giovanna. Aquele seu molho, meu Deus, aquele molho é algo de outro mundo." Ele se referia ao molho de tomate que eu preparava, seguindo a receita da minha nona. Um molho que levava horas para ser preparado, com ingredientes simples, mas que exigia paciência, amor e um conhecimento que não estava escrito em nenhum papel. Hesitei no início. Amava meus alunos e a segurança de um salário fixo no final do mês. Mas Antônio insistiu tanto, pintou um quadro tão bonito do nosso futuro juntos, que acabei cedendo. Afinal, não era esse o papel de uma boa esposa na década de 60? Apoiar o marido em seus sonhos? Vendemos o pouco que tínhamos. Peguei minhas economias guardadas durante anos de magistério e Antônio conseguiu um empréstimo no banco onde trabalhava. Encontramos um pequeno espaço na rua principal da cidade, um lugar aconchegante que transformamos com muito trabalho e economia em um charmoso restaurante italiano. La Tavola di Isabella, em homenagem à minha avó e seu caderno de receitas. Nos primeiros meses, o movimento era pequeno. Eu acordava antes do sol nascer para preparar as massas frescas, os molhos, selecionar os melhores tomates na feira. Antônio cuidava do salão, recebia os clientes com seu charme natural. Trabalhávamos duro, às vezes até 15 horas por dia. Mas era nosso sonho, e isso tornava tudo suportável. O ponto de virada veio quando o crítico gastronômico do Jornal da Capital visitou nosso restaurante por acaso ao passar pela cidade. Ele escreveu uma crítica elogiosa, destacando especialmente o molho das nossas massas. "Um sabor que transporta você diretamente para uma pequena vila italiana, com uma profundidade e complexidade que só gerações de tradição conseguem criar", escreveu ele. Depois daquela crítica, nosso restaurante não teve mais sossego. As pessoas faziam filas, vinham de cidades vizinhas só para provar nosso molho. Antônio contratou mais funcionários, ampliamos o espaço, compramos equipamentos novos. Eu continuei na cozinha, guardando com zelo o segredo do molho que agora era nossa marca registrada. Contratamos uma equipe de garçons e garçonetes jovens, todos uniformizados, para dar um ar mais sofisticado ao restaurante. Entre eles estava Carmen, uma moça de apenas 19 anos, com cabelos longos e um sorriso fácil. Antônio insistiu em contratá-la pessoalmente, mesmo sem experiência prévia. "Ela tem o carisma que precisamos para encantar os clientes", ele argumentou.
O sucesso do restaurante significava que eu trabalhava cada vez mais. Enquanto Antônio passava mais tempo no salão, eu ficava confinada na cozinha. Às vezes, quando terminava tarde da noite, exausta, encontrava o restaurante já vazio. Antônio dizia que estava fechando o caixa ou resolvendo problemas com fornecedores. Acreditei nele por meses, até aquela noite de outono que mudou tudo. Era aniversário do nosso restaurante, completávamos 2 anos de sucesso. Preparei um jantar especial para comemorarmos em casa depois do expediente. Saí mais cedo da cozinha, deixando meu auxiliar responsável pelos últimos pedidos. Queria surpreender Antônio com uma garrafa do vinho que tomamos em nossa lua de mel. Voltei ao restaurante sem avisar, entrando pelos fundos para não ser vista. Foi quando os encontrei no pequeno escritório, aos beijos. Antônio e Carmen, tão envolvidos que nem notaram minha presença. Fiquei paralisada na porta, a garrafa de vinho escorregando entre meus dedos até estilhaçar no chão. Só então eles perceberam que não estavam mais sozinhos. O que se seguiu foi uma discussão que ainda ecoa na minha mente. Antônio não negou, não pediu perdão. Em vez disso, olhou-me com uma frieza que eu nunca havia visto e disse as palavras que marcaram minha alma. O que você esperava, Giovanna? Olhe para você, sempre cansada, cheirando a alho e cebola. Carmen é jovem, animada, tem vida nos olhos. Não uma dona de casa cansada como você se tornou. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não apenas meu coração, mas toda a imagem que eu tinha construído da nossa vida juntos. Saí dali sem dizer uma palavra. Voltei para casa, juntei algumas roupas numa mala e parti na mesma noite. Deixei para trás 8 anos de casamento, o restaurante que ajudei a construir e até mesmo o precioso caderno de receitas da minha nona Isabela. Deixei para trás não só o restaurante, mas toda a minha vida na cidade onde cresci. Com algumas roupas na mala e menos de 500 cruzeiros no bolso, peguei um ônibus para Ribeirão Preto, uma cidade maior onde ninguém me conhecia. Lembro do vento entrando pela janela do ônibus, secando as lágrimas que teimavam em cair. Não era apenas a traição que doía, mas o modo como ele havia descartado todos os meus sacrifícios, como se fossem nada. Na rodoviária de Ribeirão, sentei-me num banco segurando minha mala gasta, sem saber para onde ir. Foi quando notei um jornal abandonado com anúncios de emprego. Entre eles, havia uma vaga para cozinheira no Hotel Central, um dos mais tradicionais da cidade. Respirei fundo, arrumei meu cabelo no banheiro da rodoviária e segui o endereço indicado. O Hotel Central era um prédio imponente da década de 40, com uma fachada elegante, mas precisando de reparos. O gerente, Sr. Mendes, um senhor de cabelos grisalhos e óculos pequenos, olhou desconfiado para minha mala e roupas amarrotadas. Estou procurando um lugar para ficar e precisando de trabalho, confessei, tentando manter a dignidade apesar das circunstâncias. Sou cozinheira e posso provar meu valor. Ele hesitou, mas algo em meus olhos determinados deve tê-lo convencido. Temos um quartinho nos fundos, usado pela antiga cozinheira. Você pode ficar lá por 1 semana. Se nesse tempo provar que sabe mesmo cozinhar, conversamos sobre um arranjo permanente. Aquele quartinho de empregada, pequeno e úmido, tornou-se meu primeiro lar como mulher independente. Tinha apenas uma cama estreita, um armário minúsculo e uma janela que dava para a lavanderia do hotel. Mas para mim, representava liberdade. No dia seguinte, às 5 da manhã, entrei na cozinha do hotel pela primeira vez. O lugar era 3 vezes maior que a cozinha do La Távola, com equipamentos industriais que nunca havia operado. A equipe me olhava com suspeita, uma estranha vinda de uma cidadezinha do interior sem referências ou documentos profissionais. O chefe do hotel, Arnaldo, um homem rude e impaciente, jogou um avental manchado na minha direção. Comece lavando as panelas. Depois, vamos ver se você realmente sabe cozinhar ou é só conversa. Durante 1 semana, aceitei cada humilhação silenciosamente. Lavei panelas, descasquei batatas, limpei o chão. Observava atentamente cada movimento na cozinha, aprendendo os procedimentos do hotel.
À noite, sozinha no meu quartinho, chorava abraçada ao travesseiro, não de tristeza, mas de raiva. Raiva de Antônio, raiva de mim mesma por ter desistido da minha independência por um sonho que não era meu. No 7º dia, aconteceu o imprevisto que mudaria minha sorte. O hotel receberia um grupo importante de empresários para um jantar de negócios. O chefe Arnaldo, que havia bebido demais na noite anterior, não apareceu para trabalhar. A cozinha estava em pânico. Eu posso preparar o jantar, ofereci ao Sr. Mendes, que andava nervoso de um lado para outro. Ele riu amargamente. Você? A lavadora de panelas? Antes de ser lavadora de panelas, eu era dona do La Távola de Isabela, revelei, pronunciando o nome do restaurante com um misto de orgulho e dor. Deixe-me mostrar o que sei fazer. Relutante, mas sem alternativas, ele concordou. Se esse jantar for um desastre, você está na rua amanhã mesmo, ameaçou. Nunca trabalhei com tanta determinação. Com as limitações dos ingredientes disponíveis, adaptei os pratos que conhecia, criando um menu que honrava minhas raízes italianas, mas com toques inovadores. E, é claro, preparei uma versão do meu molho especial. Quando o jantar terminou, o Sr. Mendes entrou na cozinha com um olhar diferente. O presidente da associação comercial quer conhecer quem preparou esse jantar. Disse que o molho do fettuccine é o melhor que já provou na vida. Naquela noite, saí do anonimato dos bastidores. Os convidados me aplaudiram, elogiaram cada detalhe. Um deles, dono de uma rede de hotéis, ofereceu-me o dobro do salário para trabalhar exclusivamente para ele. Recusei educadamente, mas guardei seu cartão. Pela primeira vez desde que saí de casa, senti que tinha poder de escolha. O Sr. Mendes, percebendo o meu valor, ofereceu-me o cargo de chefe principal do hotel e um salário 4 vezes maior do que havíamos combinado inicialmente. E pode continuar no quartinho dos fundos, sem desconto no salário, acrescentou, agora demonstrando um respeito que antes não existia. Nos meses seguintes, a reputação do restaurante do Hotel Central cresceu enormemente. As pessoas vinham especialmente para provar meus pratos. Os jornais locais publicaram matérias sobre a misteriosa chefe que havia transformado a cozinha do tradicional hotel. Eu evitava aparecer nas fotos ou dar detalhes da minha vida anterior. Não queria que Antônio soubesse onde eu estava ou o que havia conquistado. Aos poucos, fui economizando cada centavo. Abri minha primeira conta bancária aos 26 anos. Na década de 70, era incomum mulheres, especialmente separadas, terem essa independência financeira. O gerente do banco me olhava com uma mistura de curiosidade e desconfiança quando eu fazia meus depósitos semanais. Em 1971, após quase 3 anos no Hotel Central, recebi uma proposta para ser consultora culinária em um resort que estava sendo construído no litoral paulista. O salário era tentador, mas o que realmente me atraiu foi a possibilidade de criar um cardápio inteiramente novo, sem as limitações da cozinha tradicional do hotel. Aceitei a proposta e me mudei para o litoral. O resort era luxuoso, frequentado por políticos e artistas famosos. Minha cozinha ganhou destaque em revistas especializadas. Foi lá que conheci Marisa, uma jovem jornalista que fazia uma matéria sobre gastronomia de alto padrão. Ela ficou fascinada com minha história, ou pelo menos com o pouco que eu contava dela. Você deveria escrever um livro de receitas, sugeriu Marisa após uma longa entrevista. Sua abordagem da cozinha italiana é única. A ideia me aterrorizou inicialmente. Escrever significava exposição, e eu ainda temia ser encontrada por Antônio. Mas Marisa insistiu, argumentando que eu poderia usar um pseudônimo. Suas receitas merecem ser compartilhadas, Giovanna, principalmente aquele molho extraordinário. Foi então que percebi. Meu molho especial, aquele que Antônio acreditava estar no caderno de receitas que deixei para trás, continuava sendo um sucesso nas minhas mãos. Nunca expliquei a ninguém que o verdadeiro segredo não estava escrito em lugar algum. Estava no modo como eu selecionava os tomates, no tempo exato de cozimento, nos pequenos ajustes que fazia instintivamente, conhecimento passado por gerações de mulheres da minha família.
Em algum momento durante aqueles anos, comecei a me perguntar sobre o La Tavola. Ocasionalmente, quando conhecia alguém daquela região, perguntava disfarçadamente sobre o restaurante italiano da cidade. As notícias eram sempre as mesmas. O lugar havia perdido qualidade, os clientes não voltavam, o famoso molho nunca mais teve o mesmo sabor. Em 1973, após 2 anos no resort, decidi que era a hora do próximo passo. Com minhas economias, somadas a um pequeno empréstimo que consegui com a ajuda de Marisa, aluguei um espaço pequeno, mas bem localizado em Santos. Nascia ali o Segredo da Nona, meu primeiro restaurante próprio. Comecei modestamente. Apenas 10 mesas, uma equipe de 5 pessoas, um menu enxuto que destacava a qualidade em vez da quantidade. No centro de tudo, como uma joia preciosa, estava meu molho secreto, agora servido sobre fettuccine fresco que eu mesma preparava todas as manhãs. O sucesso foi quase imediato. Em 6 meses, precisei expandir para o espaço ao lado. Em 1 ano, contratei mais 15 funcionários. Diferente do que acontecia no La Tavola, mantive controle absoluto sobre minha cozinha e meus negócios. Aprendi contabilidade, administração, marketing, habilidades que Antônio nunca achou que eu precisaria ter. Marisa cumpriu sua promessa e publicou um extenso perfil sobre mim e meu restaurante numa revista nacional. A matéria, intitulada O Segredo por Trás do Molho Mais Famoso do Brasil, não mencionava meu passado no La Tavola, respeitando meu desejo de discrição, mas descrevia com detalhes a experiência de jantar no meu restaurante. O ambiente acolhedor que eu havia criado, a paixão evidente em cada prato. Aquela reportagem atraiu clientes de todo o país. Entre eles, curiosamente, estava o antigo crítico gastronômico que havia escrito a resenha que colocou o La Tavola no mapa. Ele não me reconheceu inicialmente. Eu havia mudado meu visual, cortado os longos cabelos, adotado um estilo mais sofisticado. Mas quando provou meu molho, levantou os olhos surpreso. Isso me lembra um lugar onde comi há alguns anos, comentou pensativo. Um pequeno restaurante italiano no interior. Nunca mais encontrei um molho como aquele, até agora. Sorri discretamente e agradeci o elogio, sem confirmar suas suspeitas. 2 semanas depois, sua crítica entusiasmada sobre O Segredo da Nona foi publicada no mais importante jornal do país, descrevendo meu molho como uma obra-prima culinária que transcende o tempo e o espaço. No final de 1975, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta de uma antiga vizinha da cidade onde o La Tavola havia existido. Ela escrevia que estava visitando a filha em Santos e viu minha foto num jornal local. Reconheceu-me imediatamente e quis me atualizar sobre os acontecimentos da cidade. Com as mãos trêmulas, li as notícias. O La Tavola havia fechado definitivamente. Antônio tentou manter o restaurante funcionando com Carmen, mas sem o famoso molho, os clientes foram desaparecendo. Ele tentou contratar outros chefes, experimentou novas receitas, mas nada funcionou. Contraiu dívidas enormes tentando salvar o negócio. No final, perdeu tudo, inclusive a casa que havíamos comprado juntos. Carmen o deixou quando o dinheiro acabou. Ele agora trabalhava como garçom num restaurante de beira de estrada. Aquela carta despertou em mim sentimentos contraditórios. Não sentia a alegria pelo sofrimento de Antônio, mas uma estranha sensação de justiça. Ele havia escolhido Carmen achando que o segredo do nosso sucesso estava num caderno de receitas. Não percebeu que o verdadeiro valor estava no conhecimento que eu carregava comigo, nas habilidades que ele havia subestimado. Foi naquele momento que tomei uma decisão que mudaria o rumo final da minha história. Com O Segredo da Nona prosperando em Santos, senti que era hora de expandir. Não por ambição desmedida, mas porque algo dentro de mim precisava provar, talvez mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa, que eu era capaz de construir algo verdadeiramente grandioso. Em 1976, quando completei 33 anos, tomei uma decisão ousada. Abriria uma segunda unidade do restaurante em São Paulo, na região dos Jardins, onde a elite paulistana se reunia. Muitos me aconselharam contra. Uma mulher divorciada, sozinha,
gerenciando 2 restaurantes em cidades diferentes? É loucura, Giovanna, dizia meu contador. Um senhor de idade que, apesar de sua desconfiança inicial sobre minhas capacidades empresariais, havia se tornado um leal conselheiro. Mas eu estava determinada. A mesma determinação que me fez sobreviver lavando panelas no Hotel Central agora me impulsionava a sonhar mais alto. Encontrei um casarão antigo na Alameda Santos que precisava de reformas substanciais, mas tinha o charme e a elegância que eu buscava. Investi todas as minhas economias e assumi um empréstimo considerável para transformar aquele espaço abandonado em um restaurante sofisticado com capacidade para 100 pessoas. Diferente da unidade de Santos, que mantinha um ar mais casual e acolhedor, o restaurante de São Paulo seria voltado para uma experiência gastronômica de alto padrão. A inauguração foi marcada para maio de 1977. Nos meses que antecederam, vivia em um frenesi constante, dividindo-me entre Santos e São Paulo, supervisionando pessoalmente cada detalhe da reforma, selecionando pessoalmente cada funcionário, treinando os chefes que reproduziriam minhas receitas. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, muitas vezes em um colchão improvisado no escritório do restaurante, ainda em obras. Uma semana antes da inauguração, recebi um telefonema de Marisa. Ela havia se tornado não apenas minha amiga mais próxima, mas também responsável pela assessoria de imprensa dos meus restaurantes. Você não vai acreditar, disse ela, com a voz carregada de excitação. A Veja quer fazer uma matéria de capa com você para a edição da semana que vem. Especial gastronômica, focada em empreendedores de sucesso no ramo. É a maior revista do país, Giovanna. Senti um frio na espinha. Até então, havia conseguido manter um perfil relativamente discreto, aparecendo em publicações especializadas em gastronomia, mas evitando a grande mídia. Parte de mim ainda temia que Antônio descobrisse meu sucesso, não por medo dele, mas por um estranho pudor, como se expor minha prosperidade pudesse parecer uma vingança mesquinha. Não sei, Marisa. Você sabe que prefiro manter minha história pessoal longe dos holofotes. Justamente por isso que você precisa fazer esta matéria, argumentou ela. Você controla a narrativa. Pode contar sua história do seu jeito, inspirar outras mulheres. Além disso, a publicidade na semana de inauguração do restaurante em São Paulo é o tipo de marketing que o dinheiro não compra. Relutante, concordei. A jornalista da Veja, uma mulher perspicaz na casa dos 40 anos, passou 2 dias me acompanhando. Mostrei-lhe a operação em Santos, as obras finais em São Paulo, falei sobre minha filosofia culinária, sobre como cada prato contava uma história das mulheres da minha família. Fui cuidadosa ao falar sobre meu passado, mencionando apenas que havia começado minha carreira em um pequeno restaurante no interior, sem entrar em detalhes sobre Antônio ou a traição. A matéria foi publicada 3 dias antes da inauguração em São Paulo. Na capa, eu aparecia sorridente em minha cozinha, segurando um prato de fettuccine com meu famoso molho. O título, A Rainha dos Sabores, como Giovanna Bertolucci revolucionou a gastronomia italiana no Brasil. A reportagem de 8 páginas traçava minha trajetória profissional, destacando os desafios de ser uma mulher empreendedora nos anos 70, mas também celebrando meu sucesso crescente. O impacto foi imediato. No dia da inauguração, formou-se uma fila de quase um quarteirão de pessoas esperando para conhecer o novo restaurante. Celebridades, políticos, empresários, todos queriam experimentar o famoso molho e conhecer a mulher que estampava a capa da revista mais influente do país. A noite foi um sucesso estrondoso. Trabalhei na cozinha até a exaustão, garantindo que cada prato saísse perfeito. Por volta da meia-noite, quando os últimos clientes ainda saboreavam suas sobremesas, Marisa me puxou para o salão. "Tem alguém que quer falar com você", disse ela com um olhar enigmático. No canto mais discreto do restaurante, sozinho numa mesa para 2, estava um homem de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas, rosto marcado por rugas profundas. Levei alguns segundos para reconhecê-lo. Antônio estava irreconhecível comparado ao homem confiante e charmoso que eu havia deixado para trás 9 anos antes.
Nosso encontro foi breve e surpreendentemente civilizado. Ele havia visto a matéria na Veja e conseguiu um emprego temporário como garçom extra para a inauguração, apenas para me ver. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda melancolia e talvez um lampejo de arrependimento. Seu molho continua incrível, comentou ele com um sorriso triste. Tentei de tudo para recriá-lo depois que você partiu. Contratei chefes italianos, consultei especialistas. Nada funcionou. O segredo nunca esteve no caderno de receitas, respondi calmamente. Ele assentiu, compreendendo finalmente. Sempre esteve em você. Antes de se despedir, Antônio me entregou um envelope amarelado. Encontrei isso entre as coisas que sobraram quando tive que vender a casa. Achei que você gostaria de ter de volta. Dentro do envelope estava o caderno de receitas da minha nona Isabela, desgastado pelo tempo, mas ainda intacto. Aquele caderno, que eu acreditava perdido para sempre, voltava para minhas mãos, justamente na noite que marcava o auge da minha carreira até então. Naquela noite, após todos os clientes partirem e a equipe terminar a limpeza, sentei-me sozinha no restaurante vazio, folheando o velho caderno. As páginas amareladas traziam não apenas receitas, mas memórias das mulheres da minha família. Mulheres fortes que sobreviveram a guerras, migrações, perdas. Percebi que minha própria história agora fazia parte daquele legado de resiliência. O sucesso do restaurante em São Paulo superou todas as expectativas. Em menos de um ano, a reserva mais próxima que se conseguia era para 3 meses no futuro. Críticos gastronômicos de todo o país e até do exterior viajavam especialmente para experimentar minha comida. Um famoso chefe francês, após jantar no restaurante, declarou que meu molho deveria ser considerado patrimônio culinário mundial. Em 1978, recebi uma proposta tentadora. Publicar um livro de receitas. A mesma editora que havia lançado obras de grandes chefes internacionais queria que eu compartilhasse minhas criações com o mundo. Estava relutante. Revelar minhas receitas não seria como entregar meus segredos mais preciosos? Mas Marisa, sempre sábia, me fez ver a situação por outro ângulo. Você pode publicar as receitas, Giovanna, mas o toque especial, aquilo que só você sabe fazer, isso ninguém pode copiar. Além disso, um livro eterniza seu legado. Aceitei o desafio e passei os meses seguintes adaptando receitas familiares para o público doméstico, testando cada uma exaustivamente para garantir que funcionassem bem em cozinhas comuns. Incluí histórias da minha família, memórias da Itália que conheci através dos relatos da minha mãe, fotografias dos pratos preparados pelas minhas próprias mãos. Para o molho especial, tomei uma decisão consciente. Incluí a receita básica, mas omiti pequenos detalhes cruciais. O momento exato de adicionar certos ingredientes, a temperatura precisa, o movimento específico da colher de pau. Não era desonestidade, apenas a compreensão de que algumas coisas não podem ser explicadas em palavras. Precisam ser sentidas, vividas, passadas de geração em geração através das mãos. Receitas da Nona. Tradição italiana com sabor brasileiro, foi lançado em novembro de 1979 e tornou-se instantaneamente um best-seller. Nas sessões de autógrafo, filas enormes se formavam, com pessoas desejando não apenas o livro assinado, mas também um momento para compartilhar histórias de como minha comida havia marcado momentos especiais em suas vidas. Aniversários, pedidos de casamento, reconciliações familiares. No auge desse sucesso, recebi uma notícia inesperada. Um grupo empresarial americano queria comprar meus restaurantes. A oferta era astronômica, o tipo de dinheiro que garantiria uma aposentadoria confortável imediatamente. O contrato incluía manter meu nome na marca e me contratar como consultora permanente por uma quantia anual generosa. Por quase um mês, considerei seriamente a proposta. Estava cansada. Os anos de trabalho intenso haviam cobrado seu preço em minha saúde. Sofria de dores nas costas crônicas de tanto tempo em pé nas cozinhas. Tinha enxaquecas frequentes do estresse de administrar 2 restaurantes de alto padrão. A ideia de deixar as preocupações diárias para trás era tentadora.
Mas durante uma visita ao restaurante de Santos, observei uma família comemorando o aniversário do avô. 3 gerações reunidas em torno da mesa, compartilhando minha comida, criando memórias que durariam muito depois daquela noite. Vi o avô fechando os olhos ao provar meu molho, um sorriso de puro prazer se espalhando em seu rosto enrugado. Naquele momento, tomei minha decisão. Não venderia os restaurantes. Eles não eram apenas negócios, eram a materialização da minha jornada, meu legado. Em vez disso, precisava encontrar uma maneira mais sustentável de administrá-los sem sacrificar minha saúde. Foi então que concebi um plano ambicioso. Transformaria o segredo da Nona não apenas em mais restaurantes, mas em uma escola de gastronomia italiana autêntica. Ensinaria pessoalmente jovens chefes, passando adiante não apenas técnicas, mas filosofia, história, o respeito pelos ingredientes e tradições que havia aprendido com minha família. Em janeiro de 1980, inaugurei o Instituto Gastronômico Isabela, em homenagem à minha nona, num espaço anexo ao restaurante de São Paulo. Inicialmente com apenas 20 alunos cuidadosamente selecionados, o Instituto oferecia um programa intensivo de 6 meses focado exclusivamente na culinária italiana regional. A seleção para as primeiras turmas foi rigorosa. Além de avaliações técnicas, buscava pessoas que demonstrassem verdadeira paixão pela comida, que entendessem que cozinhar vai muito além de seguir receitas. É um ato de amor, de preservação cultural, de conexão humana. Entre os primeiros alunos estava Roberto, um jovem talentoso de 22 anos que havia crescido numa comunidade italiana do Bexiga. Ele me lembrava de mim mesma na juventude. Olhos brilhantes de determinação, mãos habilidosas, uma curiosidade insaciável sobre cada técnica, cada ingrediente. Com o Instituto em funcionamento, pude finalmente delegar mais responsabilidades nos restaurantes, garantindo tempo para cuidar da minha saúde e bem-estar. Continuava supervisionando pessoalmente a qualidade de tudo, mas não precisava mais estar em 2 cidades simultaneamente, nem trabalhar 16 horas seguidas na cozinha. Foi nesse período que tive tempo para refletir sobre minha jornada até ali e planejar meu próximo movimento. No começo dos anos 80, quando o Instituto já formava sua 3ª turma de chefes e meus restaurantes se consolidavam como referência nacional, recebi um convite que mudaria novamente o rumo da minha vida. A TV Cultura, emissora pública de São Paulo, propôs a criação de um programa de culinária apresentado por mim. O formato seria revolucionário para a época. Não apenas demonstrações de receitas, mas um mergulho na cultura gastronômica italiana, com explicações sobre a origem dos pratos, histórias de imigração e técnicas tradicionais. Hesitei inicialmente. Cozinhar diante das câmeras exigia uma exposição com a qual não estava familiarizada. Minha cozinha sempre foi meu santuário, um lugar onde me sentia protegida do mundo exterior. A ideia de ter aquele espaço invadido por câmeras, luzes e técnicos me causava uma estranha ansiedade. Marisa, como sempre, foi quem me convenceu. Pense nas mulheres que assistirão seu programa, Giovanna. Mulheres como você era há 15 anos atrás, talvez presas em situações difíceis, precisando de inspiração para acreditar que podem recomeçar. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Se minha história pudesse dar esperança a uma única mulher, já valeria a pena o desconforto das câmeras. Aceitei o desafio com a condição de que o programa fosse gravado em uma cozinha especialmente construída no Instituto, não em um estúdio artificial. Segredos da Nonna estreou em março de 1981 e rapidamente se tornou um sucesso de audiência. Aos domingos à tarde, famílias inteiras se reuniam diante da televisão para me assistir preparando pratos que contavam histórias de gerações. Recebia centenas de cartas semanalmente. Mulheres que haviam se inspirado a abrir pequenos negócios de comida, jovens que decidiram estudar gastronomia, homens que descobriram o prazer de cozinhar para suas famílias. Em um desses programas, decidi compartilhar uma versão do meu famoso molho. Não a receita completa, mas o suficiente para que os telespectadores pudessem criar algo semelhante em casa. Enquanto explicava o processo, contei um pouco da história do molho, como havia sido passado através de gerações de mulheres da minha família,
como simbolizava resiliência e adaptação. Este molho, expliquei olhando diretamente para a câmera, não é apenas um acompanhamento para massas, é a história de mulheres que transformaram limitações em criatividade, que encontraram beleza onde outros só viam escassez. Não mencionei Antônio ou o Latávola. Não falei sobre traição ou dor. Mas, de alguma forma, as pessoas conectaram os pontos. Nas semanas seguintes, recebi ainda mais cartas. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de superação, agradecendo por inspirá-las não apenas na cozinha, mas na vida. Em julho de 1982, aconteceu algo que jamais esquecerei. Após um longo dia de gravações, encontrei uma senhora idosa esperando pacientemente na recepção do instituto. Tinha quase 80 anos, cabelos brancos impecavelmente arrumados, vestido simples, mas elegante. Quando me aproximei, ela se levantou com certa dificuldade, apoiando-se numa bengala de madeira entalhada. Senhora Giovanna, disse ela com forte sotaque italiano. Finalmente a encontro. Meu coração quase parou quando a reconheci. Era Carmela, a melhor amiga da minha nona Isabela, que havia ficado na Itália quando minha família emigrou. A última vez que a vira, eu tinha apenas 8 anos, quando ela nos visitou brevemente no Brasil. Carmela, como me encontrou? Vi seu programa na casa da minha sobrinha. Reconheci o molho imediatamente. Isabela falaria tanto de orgulho se pudesse ver o que você fez com a receita dela. Carmela havia emigrado para o Brasil há apenas 2 anos, para morar com sua sobrinha após ficar viúva. Trazia consigo um baú pequeno, que entregou em minhas mãos trêmulas. Isabela me pediu que entregasse isto a você, se algum dia nos encontrássemos novamente. Disse que era seu por direito, como a neta que mais se parecia com ela em espírito. Dentro do baú, encontrei tesouros inestimáveis, fotografias antigas da minha avó jovem na Itália, cartas que ela havia escrito para Carmela ao longo dos anos, muitas mencionando saudades de mim, e um diário onde ela registrava não apenas receitas, mas reflexões sobre a vida, sobre a guerra, sobre o que significava ser mulher em tempos difíceis. Aquele encontro com Carmela despertou em mim um desejo adormecido: conhecer a terra dos meus ancestrais. Nasci no Brasil, filha de imigrantes italianos, mas nunca havia pisado na Itália. Conhecia suas paisagens, aromas e tradições apenas através das histórias contadas pelos meus pais e pelas receitas transmitidas por gerações. Comecei a planejar uma viagem para o ano seguinte. Não seria uma simples excursão turística, mas uma peregrinação gastronômica e pessoal pelas raízes da minha família. Visitaria a pequena vila no sul da Itália onde minha nona nasceu. Conheceria parentes distantes que ainda viviam lá, exploraria mercados locais e técnicas culinárias regionais que haviam se perdido na tradução para o Brasil. Marisa, entusiasmada com o projeto, sugeriu que transformássemos a viagem em um especial para a televisão. Seria fascinante para os telespectadores acompanharem sua jornada de redescobrimento das raízes italianas, argumentou. A TV Cultura adorou a ideia e rapidamente estruturou um formato de 4 episódios especiais. Em maio de 1983, embarquei para a Itália, acompanhada de uma pequena equipe de filmagem. A viagem foi tudo o que sonhei e mais. A pequena Castrovillari, na Calábria, onde minha família tinha suas origens, parecia tirada de um cartão postal. Casas de pedras centenárias, ruas estreitas de paralelepípedos, oliveiras retorcidas pelo tempo. Fui recebida como uma celebridade local. Primos de 3º grau, que eu nem sabia existirem, organizaram um almoço comunitário para me receber. Senhoras idosas me abraçavam emocionadas, dizendo que eu tinha os olhos de Isabela. Um senhor de quase 90 anos chorou ao me ver, contando que havia sido apaixonado pela minha nona na juventude antes dela se casar com meu nono. No mercado local, descobri ingredientes que jamais havia encontrado no Brasil. Variedades específicas de tomates, ervas aromáticas que cresciam apenas naquela região montanhosa, queijos fabricados segundo técnicas passadas por gerações nas mesmas famílias. Cada descoberta era uma revelação,
uma peça do quebra-cabeça da minha herança culinária que finalmente se encaixava. Mas a maior descoberta aconteceu na casa de Sofia, uma prima em segundo grau, que morava exatamente na mesma casa onde minha nona nasceu. No porão da construção secular, encontramos um velho livro de receitas que pertenceu à bisavó da minha nona, datado de 1857. Entre as páginas amareladas e frágeis estava a versão original do molho que havia mudado minha vida, com ingredientes e técnicas que haviam se transformado ao longo das décadas, adaptando-se a novos tempos e lugares. Aquele momento, filmado para o programa especial, tornou-se um dos mais emocionantes da minha carreira televisiva. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu folheava cuidadosamente as páginas do livro, reconhecendo a caligrafia delicada, tão diferente da letra forte e decidida da minha nona. Era como ouvir vozes de mulheres que vieram antes de mim, contando suas histórias através de receitas, medidas improvisadas, anotações nas margens. De volta ao Brasil, em setembro de 1983, senti que havia completado um ciclo importante na minha vida. A viagem não apenas enriqueceu meu conhecimento culinário, mas trouxe uma profunda cura emocional. Vi minha trajetória pessoal como parte de um contínuo maior, de mulheres que enfrentaram adversidades muito mais severas que as minhas e encontraram força para seguir adiante. O especial Giovanna na Itália, uma jornada às raízes, foi ao ar em novembro daquele ano, alcançando a maior audiência já registrada para um programa gastronômico na TV brasileira. A resposta do público foi avassaladora. Recebia cartas de pessoas comentando como se emocionaram com minha reação ao descobrir o livro de receitas ancestral, como se sentiam inspiradas a explorar suas próprias heranças familiares. Foi nesse período que comecei a pensar em um projeto ainda mais ambicioso. Um restaurante que não apenas servisse comida italiana autêntica, mas contasse a história da imigração italiana no Brasil através da gastronomia. Cada prato representaria uma região da Itália e sua transformação ao encontrar ingredientes e técnicas brasileiras. Ao mesmo tempo, o Instituto continuava florescendo. Os alunos formados ali se tornavam chefes respeitados, abriam seus próprios restaurantes, publicavam livros. Roberto, aquele jovem talentoso da primeira turma, havia se tornado meu braço direito, assumindo gradualmente mais responsabilidades na administração dos restaurantes enquanto eu me dedicava aos novos projetos. Em junho de 1984, recebi uma ligação que mudaria novamente o curso da minha história. Era o prefeito da pequena cidade onde o La Tavola havia existido. Ele explicou que a cidade planejava um festival gastronômico para celebrar o centenário da imigração italiana na região e gostaria que eu fosse a convidada de honra. Sabemos o que aconteceu no passado, Dona Giovanna, disse ele com um respeito quase reverencial na voz. Mas você é o maior orgulho que nossa cidade já produziu. Sua história inspira todos nós. A ideia de voltar àquela cidade, onde havia vivido momentos tão dolorosos, causou-me uma ansiedade que não sentia há anos. Seria como reabrir uma ferida cicatrizada? Ou seria uma oportunidade de finalmente fechar um capítulo da minha vida com dignidade e paz? Depois de alguns dias de reflexão, aceitei o convite. Não por vingança ou para exibir meu sucesso, mas porque sentia que precisava enfrentar aquele último fantasma do meu passado para estar verdadeiramente livre. O festival aconteceria em setembro daquele ano, coincidindo com o aniversário de 15 anos da minha partida da cidade. Comecei a planejar cuidadosamente o que prepararia para a ocasião. Não poderia ser qualquer prato, precisava ser algo que simbolizasse minha jornada completa, do abandono à reconstrução, da dor à realização plena. A resposta veio a mim numa noite de insônia, enquanto relia o diário da minha nona Isabela que Carmela havia me entregado. Encontrei um trecho onde ela falava sobre sobreviver durante os anos difíceis da guerra. Quando não tínhamos quase nada, eu conseguia fazer um molho com poucos tomates murchos e ervas do jardim que fazia as crianças acreditarem que estávamos tendo uma festa. É isso que fazemos, nós mulheres. Transformamos escassez em abundância, tristeza em celebração. Soube, então, exatamente o que serviria no festival.
uma refeição em 3 tempos que contaria minha história completa através dos sabores. A preparação para o festival gastronômico na minha antiga cidade começou semanas antes. Selecionei pessoalmente cada ingrediente, treinei uma equipe especial para me acompanhar, ensaiei cada movimento para que a apresentação fosse perfeita. Não era apenas uma demonstração culinária. Era minha história sendo contada através dos sabores, aromas e texturas. Quando cheguei à cidade em setembro de 1984, fiquei surpresa com as mudanças. O que antes era uma pequena comunidade rural, agora mostrava sinais de crescimento e modernização. Novas construções, ruas asfaltadas, um pequeno shopping center na entrada da cidade. Mas o centro histórico, onde o La Tavola havia funcionado, permanecia praticamente intacto, como se preso em uma redoma do tempo. O prédio que abrigara nosso restaurante agora era uma loja de roupas femininas. Parei em frente por alguns minutos, observando a vitrine decorada com manequins elegantes, tentando visualizar as mesas, o balcão, a porta da cozinha onde passei tantas horas. Estranhamente, não senti dor ou ressentimento. Apenas uma nostalgia suave, como quem olha para uma fotografia antiga de alguém que não reconhece mais como si mesmo. O festival ocupava toda a praça central e as ruas adjacentes. Barracas coloridas vendiam comidas típicas italianas, músicos tocavam tarantelas e canções napolitanas, pessoas dançavam animadamente. Minha apresentação seria o evento principal, marcada para o sábado à noite, num palco montado especialmente para a ocasião, com uma cozinha completa e telões para que todos pudessem acompanhar os detalhes da preparação. Durante os 2 dias que precederam minha apresentação, caminhei anonimamente pela cidade, redescoberta lugares, observando rostos. Poucos me reconheceram. Eu havia mudado muito, tanto na aparência quanto na postura. Não era mais a jovem tímida que cozinhava nos bastidores enquanto o marido recebia os elogios. Na noite da apresentação, a praça estava completamente lotada. Pessoas de cidades vizinhas vieram especialmente para o evento. No camarim improvisado, enquanto me preparava, recebi a visita do prefeito, acompanhado de uma senhora idosa que reconheci imediatamente. Dona Antônia, a primeira cliente do La Tavola, que nunca faltava aos domingos para almoçar seu fettuccine com um molho especial. "Giovanna, minha querida", disse ela, abraçando-me com os olhos marejados. "Eu sabia que você voltaria um dia. Sabia que aquela menina determinada que conheci não desapareceria assim." Suas palavras acalmaram minha ansiedade. Quando subi ao palco e vi a multidão, senti uma serenidade surpreendente. Não estava ali para provar nada a ninguém, mas para compartilhar a jornada que me trouxe até aquele momento. "Boa noite a todos", comecei, ajustando o microfone. "Muitos de vocês me conheceram quando eu era apenas uma jovem professora que abandonou a sala de aula para abrir um pequeno restaurante italiano nesta cidade. Outros talvez só conheçam meu nome através da televisão ou dos meus livros. Mas esta noite quero compartilhar com vocês a verdadeira história por trás dos pratos que preparei. A refeição que criei para a ocasião consistia em 3 pratos, representando as 3 fases da minha vida. O primeiro era uma entrada simples: pão caseiro com tomates frescos macerados, azeite e manjericão. O prato que preparei nas primeiras semanas após deixar Antônio, quando trabalhava como ajudante de cozinha no Hotel Central e mal tinha dinheiro para me alimentar. "Este pão", expliquei enquanto o preparava diante da plateia, "representa recomeços. A simplicidade que encontramos quando perdemos tudo, exceto nossa essência. O fermento que transforma a farinha em sustento é como a resiliência que transforma desafios em oportunidades." O segundo prato era um risoto de açafrão com cogumelos selvagens, a primeira criação original que incluí no cardápio de O Segredo da Nona, o restaurante que estabeleci em Santos. "O risoto exige paciência", comentei enquanto mexia lentamente o arroz no caldo fumegante. "Não podemos apressar o processo. Cada grão absorve o sabor no seu próprio tempo, assim como cada lição da vida precisa ser absorvida plenamente antes que possamos seguir adiante." E, finalmente,
Como prato principal, servi o fettuccine com meu famoso molho, agora enriquecido com elementos que descobri na minha viagem à Itália. Um toque de uma erva rara da Calábria, um método de cortar os tomates que aprendi com uma senhora de 95 anos que morava na casa onde minha nona cresceu. Este molho, disse enquanto finalizava o prato, carrega em si a história de 5 gerações de mulheres da minha família. Cada uma acrescentou algo, adaptou ingredientes conforme sua realidade, transformou necessidade em arte. É mais que uma receita, é um testemunho de que nossas raízes permanecem conosco mesmo quando somos transplantados. Durante a preparação, contei fragmentos da minha trajetória. A infância como filha de imigrantes, os anos como professora, o sonho do restaurante, as dificuldades depois da separação, a reconstrução gradual da minha vida através da culinária. Não mencionei Antônio pelo nome, nem entrei em detalhes sobre a traição. Não havia necessidade de expor feridas antigas ou apontar culpados. Minha história era sobre superação, não sobre recriminação. Quando terminei a apresentação, a praça explodiu em aplausos. Muitas pessoas choravam abertamente, não apenas pelo impacto da minha história pessoal, mas porque viram nela ecos de suas próprias lutas, sonhos e resiliência. Após a demonstração, uma longa fila se formou de pessoas querendo autógrafos, fotos ou simplesmente apertar minha mão. Entre elas, notei uma figura familiar esperando pacientemente no final da fila. Era Antônio. Mais velho, mais magro, com os cabelos completamente grisalhos. Nossos olhares se cruzaram brevemente e percebi que ele não estava ali para confronto ou reconciliação, apenas para testemunhar o que eu havia me tornado. Quando finalmente chegou sua vez, não houve desconforto ou animosidade. Apenas 2 velhos conhecidos que compartilharam um capítulo das suas vidas e seguiram caminhos diferentes. Seu molho estava perfeito como sempre, comentou ele com um sorriso tímido. Obrigada, respondi sinceramente. Espero que esteja bem, Antônio. Estou recomeçando, disse ele simplesmente. Abri uma pequena pizzaria nos arredores. Nada comparado ao que você construiu, mas é honesto e me traz alguma satisfação. Desejei-lhe sucesso e ele se afastou depois de um breve aceno. Observando-o partir, senti um peso se dissolver dentro de mim. O último resquício de mágoa ou ressentimento que ainda pudesse existir. Não havia vencedores ou perdedores naquela história, apenas pessoas que fizeram escolhas e viveram suas consequências. Aquela noite marcou o início de uma nova fase na minha carreira. O festival gerou tanta publicidade que recebi convites para demonstrações culinárias em todo o país e até no exterior. Em 1985, assinei contrato com uma grande editora internacional para traduzir meus livros para 6 idiomas diferentes. O programa de televisão expandiu para um formato semanal de 1 hora, com temporadas especiais gravadas em diferentes regiões da Itália. Em 1987, aos 44 anos, tomei uma decisão importante. Abriria um novo restaurante na minha antiga cidade, não como uma forma de competição ou vingança, mas como um presente para a comunidade que havia sido o berço da minha carreira culinária. O local escolhido foi uma antiga casa de pedra do século XIX, a poucos quarteirões de onde o La Tavola havia existido. Raízes inaugurou em maio de 1988, com um conceito completamente diferente dos meus outros restaurantes. O cardápio era uma jornada pela história da imigração italiana no Brasil, com pratos que representavam diferentes regiões da Itália e suas adaptações ao longo das gerações. As paredes exibiam fotografias antigas de famílias imigrantes, incluindo a minha própria. Cada mesa tinha o nome de uma cidade italiana, com pequenas histórias impressas sobre as toalhas de linho. Roberto, meu aluno da primeira turma do instituto, e agora um chefe talentoso por direito próprio, assumiu a posição de chefe executivo do Raízes. Eu visitava regularmente, supervisionando a qualidade, introduzindo novos pratos, mas confiando cada vez mais na equipe que havia treinado pessoalmente. Em 1990, aconteceu algo que jamais esperei. Antônio veio jantar no Raízes, não sozinho, mas acompanhado de uma senhora simpática, que mais tarde descobri ser sua nova esposa, uma professora aposentada.
Ele havia feito reserva usando outro nome, talvez temendo que eu não o aceitasse. Mas quando o maître veio me avisar discretamente de sua presença, pedi que os levassem à melhor mesa da casa. Durante o jantar, enviei-lhes uma garrafa especial de vinho da Calábria, região de origem da minha família. Mais tarde, aproximei-me para cumprimentá-los pessoalmente. O encontro foi cordial, sem constrangimentos. Antônio apresentou-me sua esposa, elogiou sinceramente o restaurante, comentou sobre a evolução do meu molho especial. Antes de partirem, ele me entregou um pequeno pacote. Encontrei isso entre as coisas da minha mãe, depois que ela faleceu, explicou. Achei que deveria estar com você. Era uma fotografia amarelada de 1969, mostrando a inauguração do La Tavola. Nela, eu aparecia jovem e sorridente, ao lado de Antônio, cortando a fita na porta do restaurante. Ao fundo, podia-se ver Dona Antônia, nossa primeira cliente, aplaudindo entusiasticamente. Aquela fotografia, que agora guardo emoldurada em meu escritório, representa para mim não apenas o início de uma jornada, mas a compreensão de que nenhuma experiência é desperdiçada. Tudo que vivemos, bom ou ruim, molda quem nos tornamos. Os anos 90 foram de consolidação e expansão internacional. Abri restaurantes em Portugal e na própria Itália, sempre mantendo o conceito de gastronomia como ponte cultural e celebração de herança familiar. Publiquei mais 4 livros, incluindo uma autobiografia culinária que se tornou best-seller internacional. O Instituto formou centenas de chefes que hoje espalham minha filosofia gastronômica pelo mundo. Em 1997, aos 54 anos, recebi o maior reconhecimento da minha carreira, o Prêmio de Chefe do Século pela Academia Internacional de Gastronomia, sendo a primeira mulher e a primeira brasileira a receber tal honraria. Na cerimônia em Roma, dediquei o prêmio à minha nona Isabela e a todas as mulheres que transformaram necessidade em arte na cozinha, que preservaram tradições enquanto abraçavam mudanças, que encontraram sua voz através da comida. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que minha maior criação não foram os restaurantes, os livros ou os programas de televisão. Foi a transformação da dor em propósito, da rejeição em autoconhecimento. Aquele molho especial, que Antônio acreditava existir apenas no caderno de receitas, sempre esteve dentro de mim, na minha capacidade de adaptar, de encontrar sabor onde outros viam apenas amargura, de transformar ingredientes simples em algo extraordinário. Muitos me perguntam se me arrependo de ter abandonado tudo naquela noite de 1968. Minha resposta é sempre a mesma. Não abandonei nada que fosse verdadeiramente meu. Levei comigo o que importava: meu talento, minha determinação, minha herança culinária. E no processo de reconstrução, descobri partes de mim que jamais conheceria se tivesse permanecido na segurança de um casamento infeliz. A traição de Antônio foi, ironicamente, o catalisador que me libertou para me tornar quem eu realmente deveria ser. Por isso, às vezes penso que deveria agradecer-lhe, não pela dor que causou, mas pela oportunidade involuntária que me deu de descobrir minha própria força. Minha história não é sobre vingança, embora muitos a vejam assim. É sobre encontrar o valor dentro de si quando o mundo parece dizer que você não tem nenhum. É sobre entender que o verdadeiro segredo nunca esteve no caderno de receitas, mas nas mãos que o seguravam, no coração que batia enquanto cada prato era preparado, na alma que se expressava através de cada sabor. Como sempre digo aos jovens chefes que formei, cozinhar não é apenas seguir receitas, é contar uma história com cada prato. E minha história, com todas suas dores e alegrias, está presente em cada garfada do meu molho especial, testemunho silencioso de que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. Aquele convite para jantar que enviei a Antônio quando seu restaurante fechou, venha provar o verdadeiro sabor do sucesso, não era um ato de vingança mesquinha, mas um convite para que ele também pudesse saborear a liberdade que encontrei ao seguir meu próprio caminho, confiando nos segredos que carregava dentro de mim. E para vocês que me assistem agora, compartilho não apenas receitas,
mas a certeza de que dentro de cada um existe um molho secreto, uma essência única que ninguém pode copiar ou roubar. Encontre-o, cultive-o, compartilhe-o com o mundo. Esse é o verdadeiro sabor do sucesso que desejo que todos vocês experimentem. Meus queridos, por favor, não se esqueçam de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço da vovó. Até a próxima!